Pessoal que está entrando na live agora, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com mais uma live, né? Semana passada a gente teve um tema muito bacana, uma conversa com o Dr. Mauro. E hoje o tema da nossa live vai ser a mensagem do livro de Jó para os nossos dias. E pastor, com certeza o livro de Jó é um livro que fala muito com o que a gente está vivendo hoje, também nos faz entender muito tudo o que aconteceu já na história e tudo que Deus tem permitido acontecer, né? E para iniciar, pastor, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é justamente como é classificado o livro de Jó. Ok. Primeiro, André, eu quero dar uma boa noite para você mais uma vez e para todos aqueles que estão nos acompanhando. Sempre vai aí um abraço especial para os membros da nossa igreja, presbiteriana de Votuporanga, de outras igrejas também, amigos, familiares que estão nos acompanhando agora na rede social. Forte abraço para todo mundo. Muito bem. O livro de Jó, ele é classificado como, eu entendo que é um livro onde fala um relato histórico. Eu classifico o livro de Jó não como um conto, não é uma fábula, não é uma novela, não é, ah, não é nada abstrato, é um livro real. Jó foi um personagem que existiu na história e lemos o livro de Jó, mesmo tendo um conteúdo poético, ele retrata a história de um personagem histórico chamado Jó. E é assim que o livro começa. No capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então o livro ele inicia citando esse personagem, e eu interpreto como um ser histórico e de fato existiu, e aí vai se narrar, a partir de então, algumas características sobre a vida dele. Eu diria que, além de histórico, André, nessa pergunta, como é que eu classifico, eu diria que, além de histórico, o livro de Jó também é um livro de sabedoria. Ele está classificado nos livros da Bíblia como livro de sabedoria, ou seja, ele faz parte da poesia hebraica, é onde ele está sendo localizado dentro do cânon, e onde se destaca especialmente o sofrimento humano vivenciado por Jó, e a inclusão desse livro na Bíblia, nós vamos ver no decorrer da nossa live, como os demais livros da Bíblia, vai apontar também para Jesus Cristo. Então, é um livro de uma característica poética, no sentido do seu conteúdo literário, mas ele narra a história de um personagem real que viveu aqui entre nós, cujo nome, diz o texto, se chamava Jó. Certo. Pastor, o senhor abordou um pouco sobre a classificação do livro, né? Eu gostaria de saber agora sobre a questão do assunto do livro. Qual seria o assunto principal do livro de Jó? Então, sendo um livro ligado à sabedoria, o livro de Jó, ele está classificado como um livro que vai falar exatamente sobre o assunto da sabedoria. É muito comum, André, quem lê o livro de Jó, achar que é um livro biográfico, que a Bíblia colocou esse livro, que nós temos esse livro na Bíblia, como um livro onde fala a biografia de Jó, a fé de Jó, o sofrimento de Jó. É muito comum também, de forma muito popular, as pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, elas chegam até a dizer assim: eu estou sofrendo como Jó, Uhum. não é? Então, muita gente vai procurar o livro de Jó como se fosse uma autobiografia de um personagem que sofreu muito nessa vida, e quando lê, a pessoa passa a se identificar ali também com seus próprios sofrimentos. Com certeza, existe essa identificação quando nós estamos lendo o livro de Jó. Mas, na verdade, o livro sobre sabedoria, não é? Ou seja, o sofrimento ele vai ser uma fonte de fé para você enfrentar as lutas, as adversidades, as tristezas e tribulações da vida. Então, é um livro que você tem que enxergar além de um relato biográfico. Você tem que enxergar princípios que são citados nesse livro, dos quais você pode aplicar nos dias de hoje. Por isso que
podemos dizer que a mensagem de Jó é uma mensagem para os nossos dias. Porque não é uma mensagem que ficou na história do passado, na vida de um personagem. É a história das nossas vidas. Por quê? Porque também enfrentamos lutas hoje. Nós também estamos tendo adversidades nos dias atuais. Nós temos tristezas, nós temos sofrimentos. E esse livro, então, ele traz, a partir da experiência de Jó, uma série de sabedorias que eu posso aplicar na minha vida hoje. Então, a gente percebe também, lendo esse livro, André, sobre o assunto principal, é que o que mais vai consumindo Jó não é o sofrimento em si que ele passa a ter. Perdas de bens, depois dos filhos, a questão da saúde que foi comprometida, mas o que dá para perceber é que existe um sofrimento maior no coração de Jó, que é o sentimento de abandono. Jó, ele vive, André, o que muitos estão vivendo nesses dias de pandemia e de reclusão, que é a questão da solidão. Então, Jó, ele viveu um momento tão complicado que ele se sente, inclusive, abandonado pelo próprio Deus. E parece que, ao ler o livro de Jó, você percebe que o maior sofrimento dele não está no físico, naquilo que ele estava sentindo, nas perdas financeiras, mas era a ausência, ele sentia Deus longe dele. Então ele vai enfrentar problemas, tristezas, perdas, sofrimentos, questões econômicas, familiares, a mulher manda ele amaldiçoar Deus e morrer, quer dizer, enfermidades as mais variadas, mas o que mais nos chama a atenção nesse livro é que ele sente a sensação de que Deus está longe dele. E eu diria, André, que essa, com certeza, esse é um dos sentimentos mais difíceis da vida de um cristão. É quando ele passa por alguns momentos de provação e parece que ele não ouve mais Deus falando com ele, ele parece que não percebe o agir de Deus na vida dele, ele se sente só, abandonado. E aí, o livro de Jó é muito rico em poder nos ajudar quando nós estamos enfrentando momentos dessa forma. Pastor, o Mauro Haddad ele nos lembrou bem aqui que ele disse assim: o livro de Jó mostra a soberania de Deus, né? E linkando com a próxima pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que mais o livro de Jó nos ensina, né? Além da questão da soberania de Deus também, da perseverança, né? Então você percebe, você tem um livro que tem um conteúdo literário poético, rico em poesia, mas ao mesmo tempo é um livro que narra a história de um personagem que tem nome, que tem família, que tem identidade, que tem um lugar onde ele mora, que tem uma história, que tem uma vida. Você percebe que esse personagem sofre, enfrenta perdas, angústias, e a maior delas, como eu citei agora, essa sensação de distância de Deus, de abandono. Não que Deus estava longe, mas era a sensação que ele tinha, era a percepção humana dele, de que Deus parece que não estava próximo a ele. E aí a gente fica pensando, mas o que mais a gente pode aprender de forma mais abrangente nesse livro? Foi a boa pergunta lançada agora há pouco aí. Então, o que mais ensina o livro de Jó? Um dos aspectos também que o livro de Jó ensina, André, é que nós podemos ser sábios em dias maus. Isso é um aspecto muito interessante no livro. Mesmo que os dias sejam maus, mesmo que eu esteja enfrentando problemas difíceis na vida, como Jó, eu posso ter sabedoria. Eu posso encontrar em Deus, vimos isso quando falamos sobre Provérbios, Deus é a fonte de toda sabedoria, e quem tem necessidade de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá. Vimos em Provérbios que essa sabedoria é o temor a Deus, é o princípio da sabedoria, ou seja, é confiar em Deus, é depositar nele a sua fé, o seu amanhã, é sossegar a sua alma na providência de Deus. Então, nesse sentido, é um livro, André, que ele ensina sobre sabedoria para viver. Jó, por exemplo, ele é apresentado logo nesse início
como um homem que é íntegro, né? Diz lá no capítulo 1, versículo 1, a parte B, diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, observe que Jó, ele tinha um caráter cristão, assim, de um padrão altíssimo. Mas isso não fazia de Jó ser perfeito. E depois nós vamos entender essa mensagem um pouquinho lá na frente. Jó, apesar de muito sábio, temente a Deus, Jó, ele era um pecador. Certo. Jó não era perfeito. Então ele precisava buscar muita sabedoria na vida dele. E aí é que vem essa coisa que é muito importante, que é a soberania de Deus. Jó precisava compreender que o que estava acontecendo com ele extrapolava seu próprio raciocínio. Isaías diz algo que é muito interessante. Ele diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores que o nosso. Então, Jó, ele não estava entendendo, mas Deus, na sua soberania, estava querendo trazer algumas lições para Jó, mas também para nós, que íamos ler esse livro e que deveríamos aprender. Então, Deus é soberano e ele está no controle de tudo. Quando a gente for falar das partes do livro, eu vou tecer mais alguns comentários sobre a soberania, de uma maneira mais especial. Mas, de antemão, eu diria que o livro é muito mais amplo, o ensino, e aí a gente pode incluir, com certeza, sabedoria para viver, mesmo sendo imperfeitos como Jó, não é? Mesmo sendo íntegros, buscando a vida de integridade, buscando uma vida de pureza, de santidade. Mesmo assim, vamos passar por momentos difíceis, porque os justos também sofrem, e a gente precisa saber lidar com isso, não é? Porque hoje a gente tem uma teologia, André, que ensina que os justos não sofrem. Né? É a teologia da prosperidade. Quem é fiel, quem é temente a Deus, não sofre, não passa por necessidade financeira, não fica doente. E Jó, ele quebra toda essa cultura aí, que eu diria que é a cultura dos amigos de Jó, quando vai visitá-lo e começa a questionar ele, que aquilo tudo que estava sobrevindo sobre ele era por causa de algum pecado objetivo que Jó tinha praticado. Obviamente que Jó não era perfeito, claro, era pecador, mas aquilo que estava acontecendo não era oriundo de pecado objetivo. Era uma promoção que Deus, na sua soberania, estava realmente conduzindo na vida de Jó para a glória do próprio Deus e para a edificação do próprio Jó, que não compreendeu no começo. Só lá no final, como nós vamos ler no capítulo 42. Pastor, o senhor citou agora há pouco sobre a questão da divisão do livro de Jó, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco do que a gente pode destacar dessa primeira divisão deste livro. Muito bem. Eu sei que aqueles que estão nos acompanhando, e isso aqui é uma live, e normalmente o sentido da live é algo muito rápido, né? Mas se alguém tiver a Bíblia aí, facilmente, pode fazer umas anotações que eu acho que vai te ajudar quando você novamente voltar a fazer a leitura do livro de Jó, que é justamente essa parte das divisões. Por exemplo, a primeira parte, André, da divisão é chamado de prólogo. O prólogo compõe o capítulo 1º e o capítulo 2º do livro de Jó. Alguns comentaristas, eles gostam de chamar esses dois capítulos de o desafio satânico. O desafio satânico. É aquele diálogo onde Satanás vai conversar com Jó no primeiro capítulo e retorna também no segundo. Observe que no primeiro capítulo, Jó ele vai ouvir todas as desgraças que vão acontecendo com ele, do versículo 13 até o 19. Um versículo após o outro vai contando desde a perda dos bens, depois da morte dos filhos, e os empregados vão chegando e contando para Jó, e só diz assim, só eu escapei para trazer aqui. Sabe aquela história, André, de que parece que notícia ruim vem acompanhada? Foi mais ou menos aquilo que aconteceu com ele. Jó diz isso, né? Que desgraça nunca vem sozinha, né? Ela vem sempre acompanhando.
Se você ler o capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 19, acontece exatamente isso com Jó. Ele vai sendo informado, um após o outro, dizendo as catástrofes que estavam acontecendo com ele. As perdas, inclusive no final ali, quando fala a respeito dos filhos. Mas eu chamo a atenção, André, o versículo 20 do capítulo 1, do prólogo aí. É que depois dele ouvir essas primeiras desgraças que aconteceram com ele, o versículo 20, a partir do versículo 20, diz assim: então, depois de ouvir um monte de coisa, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E olha o que é que sai, André, dos lábios de Jó, depois de perder uma série de coisas, logo nessa primeira etapa do capítulo 1. Ele diz assim no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, o primeiro capítulo ele termina desse jeito. Jó recebendo as primeiras notícias terríveis que aconteceu com ele, e ele faz o quê? Ele vai dar um culto de ações de graças a Deus, que, apesar do que aconteceu, ele adora a Deus. Aqui eu faço uma pausa, André. É muito importante eu, você e todos nós que estamos vivendo esses dias muito difíceis, pensar nesse capítulo 1 de Jó. Depois de experimentar perdas e sofrimentos, qual deve ser a atitude de um adorador? Reclamar, murmurar, blasfemar, se rebelar, ou numa hora como essa, dedicarmos a Deus louvor, adoração, apesar das circunstâncias. Então, aqui é uma primeira aplicação que a gente deve pensar. Agora, vê que coisa interessante, André. O segundo capítulo, que também faz parte do prólogo, é como se Satanás dissesse assim, bom, o Senhor me permitiu tocar nos bens do Jó, o Senhor me permitiu tocar nos filhos de Jó. Agora, foi até fácil. Eu queria que o Senhor me deixasse tocar na saúde dele. Parece que o capítulo 2 agora volta esse diálogo, como se o diabo falasse que agora queria ir mais a fundo. Ele queria ver se realmente Jó era servo de Deus por aquilo que ele tinha, por aquilo que Deus dava, ou por aquilo que ele realmente acreditava. Então ele diz assim, agora eu quero tocar na saúde dele. E eu quero ver se ele não vai te negar. E aí, interessante, André, no capítulo 2, versículo 7, diz assim, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, quer dizer, além de todas as perdas do capítulo 1, agora vem para a saúde dele. Tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, sentado em cinzas, Jó sentado em cinza, tomou um caco para ele rapar-se. Então sua mulher, apesar de todo esse sofrimento, para completar o bolo com a cereja, a sua mulher lhe diz, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, olha a resposta dele, André. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Então, observe, André, que coisa maravilhosa. Agora, além de perder as coisas, ele perde a sua saúde e a própria mulher, sua companheira, o incentiva a amaldiçoar Deus. E mais uma vez eu faço uma outra aplicação. Jó, diz o texto, nesse momento, ele acaba não amaldiçoando a Deus e não atribui a Deus nenhuma
maldade nenhuma. Porque se recebemos o bem, recebemos o mal também. Observe aqueles que estão nos acompanhando. Como eu falei no início, o livro ele traz princípios de sabedoria para a vida diária. Que áreas da sua vida? Que momento você está vivendo hoje, onde essas palavras de Jó podem ser aplicadas para você? Então perceba que você não está vendo apenas o relato histórico e biográfico de um personagem. Nós estamos aprendendo princípios que Jó vivenciou e que podem ser vivenciados também por mim, por você, André, e por qualquer um que está vivendo esses dias difíceis, como nós estamos vivendo. Então, a mensagem de Jó é uma mensagem para hoje. Os nossos dias atuais é uma mensagem contemporânea. Pastor, eu acho que agora essa pergunta vai ajudar a gente a entender um pouco mais onde Cristo se encaixa, né, em tudo isso. Então, pastor, eu queria saber do senhor o que essa divisão ensina sobre a doutrina da soberania de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Então, essa primeira divisão, onde fala desse diálogo entre Satanás e Deus, entre a permissão de Deus em deixar que Satanás toque em algumas áreas da vida de Jó, isso traz, com certeza, André, algumas lições muito interessantes. A primeira, que eu diria, agora sim, é quanto à soberania de Deus. Você observa que Satanás, ele não está literalmente solto, fazendo o que ele quer. Ele está apenas cumprindo um propósito que o próprio Deus está conduzindo. O que eu quero dizer com isso, e que muitos teólogos citam, é que o diabo não é autônomo. Não há autonomia na força das trevas. Não há autonomia em Lúcifer, nem nas potestades e principados, como às vezes é pregado, por exemplo, pela teologia da batalha espiritual, que dá uma ideia de que o mundo é dividido entre o bem e o mal, Deus e o diabo, e eles vivem brigando no cosmos à busca de nós que estamos aqui na Terra, que somos os seus troféus. Não, não, não. Essa visão dualista, essa visão de divisão de poderes, onde dá uma ideia de que o bem e o mal, eles estão no mesmo pé de igualdade, não é a visão bíblica. A visão bíblica é que Deus está sentado no seu alto e sublime trono e de lá ele conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Então, Satanás, nesse sentido, abre aspas, é servo. Não servo porque ele ama a Deus, nem teme, mas ele é servo no sentido de cumprir os propósitos de Deus. Então eu vejo, André, claramente nesse primeiro bloco, a soberania absoluta de Deus sobre a vida de Jó. Aí eu trago para a minha vida e para a sua. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle dessa pandemia. Deus está no controle das nossas vidas atualmente em reclusão, outros trabalhando, porque é preciso trabalhar, outros mais em casa. Deus está no controle de tudo isso, porque Ele é soberano. O diabo não está solto, não. O diabo só faz aquilo que Deus predeterminou. Então, esse primeiro bloco ensina sobre isso. Mas ensina também que a mensagem da cruz, André, já começa a ser percebida nesse capítulo 1. Quando a gente vê Jó sofrendo, nós lembramos de quem? De Jesus Cristo. Quando você lê o capítulo 1 e capítulo 2 e fica olhando aquele sofrimento, as perdas que ele tem, e aí você vê que nesse capítulo 2, o sofrimento vai para o físico de Jó. Úlceras, dores no corpo, sentimento de abandono. Olha, o mesmo sentimento que Jesus vai ter na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? O sofrimento que Jesus tem no Getsemane, quando ele está naquele momento de oração e fica angustiado a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. O que esse livro está dizendo? Esse livro está dizendo, André, que existe alguém que viria lá no futuro,
que sofreria muito mais do que Jó, com um propósito muito maior, que era não simplesmente morrer por causa do sofrimento, mas trazer vida, trazer salvação, trazer eternidade através do sofrimento dele. Então, capítulo 1 e 2 já é um prólogo do Evangelho. Já é o Evangelho embutido na sabedoria da história da vida de Jó. Pastor, a gente conseguiu abordar, acho que de maneira bem objetiva, a questão da primeira divisão. E agora entrando um pouco na seguinte, né? O que a gente pode destacar na segunda divisão do livro de Jó? Essa é uma divisão bem longa. A maioria dos comentaristas, eles vão dividir, óbvio que existem subdivisões aí, mas a divisão principal, e a gente não tem tempo para esboçar com detalhes, mas a divisão principal dessa segunda parte vai do capítulo 3 até o capítulo 37, tá? De 3 a 37. O que é que temos aí no meio disso tudo? Nós temos vários diálogos entre os três amigos de Jó. São aqueles três personagens que vão visitar Jó. Se você for ver, existe um questionamento que o faz, Jó responde, depois vem o outro, Jó responde, e aí vai sendo entrelaçado em todos esses capítulos uma verdadeira conversa sobre o porquê que ele está passando aquilo. É colocado por esses amigos de Jó causas do sofrimento, motivos do sofrimento. E é interessante, André, que tem momentos que você está lendo essa parte que você faz assim, rapaz, esses amigos de Jó têm razão. Faz sentido. É isso mesmo. Daqui a pouco, não, mas Jó era reto, justo, temente a Deus. E não é correto a forma que ele está colocando. Parece que está sendo fruto de um pecado objetivo que Jó cometeu. Ao mesmo tempo, eles falam de uma forma que a gente também lembra que Jó não é perfeito. Jó é um pecador. Então aonde Jó errou nessa história? Se é que ele errou. Então você fica nesse diálogo para lá e para cá, nessas nuances entre um discurso e outro, tentando ver aí o que é que está acontecendo. Mas há um destaque que eu faço, André, dentro desses capítulos, de 3 a 37, que é o capítulo 19, versículo 25. Aqueles que estão nos acompanhando aí, se puder identificar, você vai querer até grifar esse versículo, porque é o versículo mais claro sobre Jesus Cristo no livro de Jó. Capítulo 19, versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim levantará sobre a terra. Então Jó, ele expressa essa verdadeira profissão de fé. E quando ele diz assim, eu creio e eu sei que o meu Redentor vive, de forma muito clara, Jó está falando de Jesus e da ressurreição. Quando ele diz o meu Redentor, ele está falando agora de quê? Morte e ressurreição. E ele diz o meu Redentor vive. Jó já está imaginando o sofrimento que Jesus teria, mas também a vitória sobre a morte que ele teve. Se você lê, André, esse versículo de Jó, 19, 25, e lê 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ver sobre a ressurreição. As histórias se completam. Você vê como há uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Mesmo que esse seja um livro de poesia. E mesmo que 1 Coríntios seja uma carta pastoral, de ênfase doutrinária. A Bíblia é fantástica por isso. Ela vai se entrelaçando, os versículos vão se encaixando e vai trazendo luz, sempre com o objetivo maior de mostrar Jesus Cristo como aquele que é perfeito, e é isso que Jó vai apontar. O seu sofrimento aponta para alguém que viria sofrer, que seria um sofrimento muito maior que o dele, alguém que seria perfeito, não como ele, que era um pecador, e que a repercussão do sofrimento de Jesus seria muito maior do que é a repercussão do sofrimento de Jó. Mesmo que a gente use Jó em muitos momentos difíceis da nossa vida, a gente deve lembrar-se de Jó
mas ao mesmo tempo se lembrar de Jesus Cristo. Porque não é o sofrimento pelo sofrimento, não é o martírio pelo martírio. Havia um propósito. Então, as palavras dos amigos de Jó, André, elas vão misturando entre tolice, muitas vezes, e às vezes com entendimento. E aí, me permita outra aplicação aqui. Quando eu e você, e aqueles que estão nos acompanhando, perceber que alguém está sofrendo, vamos nos lembrar dos amigos de Jó. Cuidado para não falar tolices. Cuidado com os julgamentos precipitados. Ah, está acontecendo isso com aquela pessoa? É por causa disso. Sabe por que ele está passando por essa situação? Sabe por que ele pegou a Covid-19? Foi por causa disso. Essas explicações rápidas, essas definições precipitadas, muitas vezes podem nos conduzir a interpretações erradas que nós não devemos fazer, principalmente sobre a vida de outras pessoas. Isso também nos ensina muito sobre aconselhamento bíblico. Os amigos de Jó, eles são um padrão de bons exemplos e maus exemplos no aconselhamento bíblico. No aconselhamento diário, no aconselhamento pessoal. Por quê? Porque é preciso, nessas horas, tentar olhar pelas Escrituras e diante da sabedoria de Deus, e não a nossa sabedoria ou a nossa visão. Senão a gente pode se tornar precipitado e errado na nossa interpretação. Vai essa dica aí pra gente. Com certeza. E, pastor, passando agora para a terceira divisão do livro, quais são os pontos que a gente pode destacar dessa terceira divisão, né? Finaliza, então, o capítulo 37, e aí nós vamos para a parte praticamente final, que é os capítulos de 38 até o capítulo 41. E se os nossos irmãos que estão nos acompanhando fizer a experiência de voltar a ler o livro de Jó, não mais ou não apenas na perspectiva de um relato histórico, biográfico, de um personagem do Antigo Testamento que sofreu muito, mas assim, um livro de princípios que podem ser aplicados na sua vida diária, você vai realmente desfrutar de grande aprendizado nessa releitura do livro. Esse capítulo agora, André, é muito interessante, porque depois de Jó passar por tudo que ele passou, e durante um bom tempo ficar recebendo a visita dos seus 3 amigos, agora Deus resolve conversar com ele. Observe que não são os amigos de Jó agora. Agora, quem vai bater um papo com Jó é o próprio Deus. E é mais ou menos, se você for observar, é mais ou menos assim. É como se Deus dissesse assim para Jó: e aí, Jó, você acha que agora você entende a vida? Depois de tudo, Jó, que você passou, depois de toda a sua experiência aí, você acha que agora você tem toda aquela sabedoria mesmo? Será que você tem todo aquele conhecimento que você achava que tinha mesmo? E aí é como se Deus, André, estivesse dizendo assim para Jó: Jó, você é menor do que você se imagina. Você é pequeno, Jó. Você é menos do que você acha que é. Mas nesse momento, André, Deus, ele, além de mostrar a pequenez de Jó diante de tudo que ele estava vivendo, Deus mostra profundo amor para Jó. Deus mostra que ele o ama, mesmo permitindo esse sofrimento. E aqui eu faço uma nova paradinha para dizer o seguinte: nunca devemos achar que porque estamos passando por alguns momentos de sofrimento, que Deus não nos ama. Nunca devemos achar que na hora das provações, das dificuldades, das perdas, das privações, Deus nos abandonou, ou Deus não tem mais amor por nós. Devemos entender nessas horas que nós somos pequenos, que nós não entendemos de tudo como a gente achou que talvez entendia,
que as coisas estavam todas nas nossas mãos, que nós tínhamos tudo sob o controle, que tudo estava já combinado, planejado, e na minha capacidade humana, terrena e passageira, eu achei que já estava tudo determinado. E agora vem uma pandemia como essa. E agora o mundo inteiro é posto de pernas para o ar. E aí todo mundo fica agora pensando o seguinte: o que vai ser da nossa vida? E essa sensação, André, é a sensação de nós nos sentirmos pequenos. É como se Deus estivesse agora dialogando conosco nos dias atuais de sofrimento e dizendo assim: será que você acha que entende tudo da vida mesmo? Será que você acha que a forma que você estava vivendo era melhor? Será que você acha que você era tão perfeito mesmo, tão inteligente? É como se Deus estivesse nesses dias atuais, André, conversando conosco. E devemos ouvir a voz de Deus nesses dias. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu quero dizer que eu amo você. Eu quero dizer que eu me interesso por você. Mas eu quero agora chamar a sua atenção, através desse sofrimento, para que você olhe para mim, para que você creia em mim, para que você dependa de mim, para que você deposite em mim a sua confiança. Isso é sabedoria. Para que você viva com sabedoria. Que o seu tempo agora seja melhor administrado. Que o seu relacionamento conjugal seja muito mais priorizado. Que o seu amor e relacionamento com os seus filhos seja muito mais vivenciado. Que não é apenas o dinheiro, não é apenas correr atrás do vento, do sustento, mas é preciso ter outros valores na nossa vida. Então eu diria, André, que Deus está nos ensinando nessa terceira divisão aqui, que ele não vai dizer para Jó, por exemplo, André, por que Jó está sofrendo. Isso é muito interessante. Ele não diz assim, olha, nesses capítulos, sabe por que passou isso, Jó? Porque eu falei com o diabo, ele veio querer provar a sua fé. Deus não dá explicações. Precisamos entender isso. Nem sempre Deus vai dar explicações porque nós estamos sofrendo. Nem sempre Deus vai dizer para nós o propósito daquilo que estamos passando. Mas mesmo assim, devemos continuar, mesmo sem entender, adorando a Deus, orando a Deus, crendo que Ele nos ama e aprendendo que somos pequenos e devemos ser mais humildes e dependentes do nosso Deus. É isso que eu entendo nessa parte aí, indo para o final do 38 ao 41, onde Deus não dá respostas para Jó, apenas diz: eu te amo, eu estou perto de você e eu vou te ajudar. Você vai passar por isso aí, você vai vencer. E, pastor, indo para nossa última questão, o ponto final, e também a última divisão, e agora, como encerramento, o que a gente pode destacar também dessa última divisão do livro de Jó? Alguém pode perguntar assim, mas depois de tanto sofrimento, tantas perdas, aprendizado também, qual é o final da vida de Jó? Qual é o resultado disso? No final, o que a gente pode, já que é um livro de sabedoria, o que a gente pode aprender? E aí você vai ver, André, essa última parte, que é o capítulo 42, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o versículo de 1 a 6. E eu estou com a minha Bíblia aqui. O versículo de 1 a 6 é a confissão de Jó. Depois de todo o aprendizado, depois de toda a experiência, Jó diz algo maravilhoso. Ele diz assim: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele compreende, André, a soberania de Deus aplicada na vida dele e diz claramente que tudo que Deus planejou, mesmo com todo o sofrimento, Deus cumpriu de forma perfeita. Aí ele vai expressar o que ele aprendeu. Ele diz: na verdade, eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Ele começa a dizer, André,
e esboçar que ele não compreendia tudo ainda na vida dele. Que depois de tudo que ele passou, agora ele vai terminar dizendo: antes eu te conhecia, Senhor, de uma forma mais superficial, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Essa expressão significa: eu te conheço agora depois de sofrer junto com. Eu te conheço agora, Senhor, na pele, na experiência. Aqui vai uma aplicação muito importante para nós. Devemos conhecer Deus não apenas pela leitura da palavra, mas pela experiência com Deus e a palavra. Então não é apenas o conhecimento de Deus, mas é a experiência de conhecer Deus através da experiência da vida. E isso vai nos fazendo ser mais íntimos de Deus. Depois, a segunda parte, Deus dá uma correção nos amigos de Jó, porque pede que eles procurem Jó, para Jó orar por eles, para Deus perdoá-los das bobagens que eles falaram naquela hora lá que eles iam visitar Jó. Então é interessante isso aqui, porque como eu falei agora há pouco, não é bom a gente emitir logo um julgamento contra ninguém, porque depois a gente pode estar mal interpretado e interpretar mal e ter que depois pedir perdão por aquilo que a gente falou de forma precipitada. É o que acontece aqui com os amigos de Jó. E por último, tudo que ele passa, e o texto é maravilhoso, não preciso ler, depois vocês vão poder ler em casa, do versículo 10 ao 17, Deus vai devolver tudo para Jó de forma maravilhosa. Volta os 7 filhos e 3 filhas, não é? Volta os bens, volta a riqueza, volta a saúde, só não volta uma coisa, André. A mulher é a mesma. Isso continua ficou, né? mesmo. Esse é um detalhe importante. Com certeza. Aqui é uma aplicação para o casamento. Quando as coisas vão mal, às vezes, um dos primeiros aspectos a serem afetados é o relacionamento conjugal. Uhum. Porque quando tem dinheiro, tem saúde, é um amor maravilhoso. Mas quando essas coisas começam a faltar, muitas vezes começa a abalar os relacionamentos conjugais. E aqui é interessante. Jó perdoou a sua esposa quando ela falou aquela bobagem, se manteve com ela e se manteve com ela depois, agora na prosperidade. Ele manteve o casamento, ele como um líder da sua casa, como cabeça da família, ele exerceu uma maravilhosa liderança e no final Deus restaurou a vida, a saúde, os bens, os filhos, o casamento e a fé de Jó, ela foi aprofundada. Essa é a grande lição de sabedoria que eu acredito que Deus, André, queira ensinar para cada um de nós. Não vamos ser um Jó do século XXI. E eu acho que nem nós gostaríamos de ser por causa do sofrimento que ele passou. Mas, com certeza, de alguma medida, Deus faz uso do sofrimento. E estamos vivendo isso nesses dias agora, onde está faltando emprego, onde está faltando dinheiro, está faltando saúde, está se perdendo entes queridos, está se vivendo de forma isolada. Em todo esse contexto, Deus está nos ensinando: viva com sabedoria em dias maus. E, pastor, agora como comentário final, eu estava recentemente vendo uma pregação do reverendo Leandro Lima sobre a questão do livro de Jó. Ele traz um ponto bem interessante que eu acho que retrata muito o livro de Jó, né? Que a única função do homem é compreender e não entender as coisas a respeito do que está acontecendo, né? Então, compreender que Deus é soberano em todas as áreas da nossa vida, desde a criação, desde as mínimas coisas, né? Então, a gente não precisa entender necessariamente o porquê daquilo, mas compreender que existe um Deus soberano e que está no controle de todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. E eu diria, para complementar, o seguinte: e além de não querer entender, você acreditar que Deus te ama. Nunca abra mão desse atributo de Deus.
Deus é amor. Deus é amor. Nunca deixe a dúvida atingir essa verdade no seu coração. Deus ama você, apesar das circunstâncias. Por isso, faça como Jó. Adore a Ele. Se ajoelhe diante dele. Glorifique o nome dele. Agradeça, apesar de. E saiba de uma coisa. Quem sabe um dia teremos uma resposta lá no final do porquê de certas coisas que acontecem conosco. Mas também poderemos chegar lá no final e não termos essa resposta. Mesmo assim, Deus continua sendo bom todo o tempo. E por isso devemos adorá-lo cada momento. Essa é a sabedoria que devemos aplicar nas nossas vidas. Pastor, a gente tem ainda 10 minutinhos para encerrar e queria abrir agora esse momento para o pessoal mandar algum comentário, alguma pergunta, né? E eu acho que, pastor, agora como comentário pessoal meu, eu acredito que essa live foi muito edificante para mim, no sentido de compreender mais o livro de Jó, né? Porque muitas vezes a gente acaba enxergando como, igual o senhor falou, como um registro bibliográfico, né, da vida dele, e acaba esquecendo de muitos aspectos importantes do livro, essa questão de entender também que a Bíblia inteira aponta para Cristo, conseguir identificar, né, no livro esses aspectos, então foi muito edificante para mim. Kelvin Machado manda assim: como é bom saber que Deus nos ama, apesar de quem nós somos, né? Verdade. E é muito bom entender isso pela graça, pela ótica da graça. Com certeza. Deus nos ama não porque merecemos, mas Ele nos ama porque nós precisamos desse amor. Então, que bom que Deus nos ama dessa maneira, graciosamente. Isso é uma grande verdade que deve estar sempre no nosso coração. A Érica manda assim: pastor, amo este livro. É de um valor muito edificante, né? E o Alexandre mandou que a live tá muito boa, né? O pessoal tá participando aí. Bom, vou aproveitar, pastor, e acabar divulgando também as nossas programações, né? Toda terça-feira, pessoal, a gente está tendo live às 8 da noite, sempre com um tema diferente, né? Então, eu peço para vocês comentarem sugestões de temas, a gente tem alguns em mente e a gente está trabalhando para isso, temas muito interessantes e atuais, e peço que os irmãos também estejam orando por esse projeto, né? E falar também que todo domingo a gente está postando, quinta-feira e domingo de manhã e à noite, devocionais, tanto nos grupos WhatsApp das sociedades internas, quanto na rede social aqui da igreja. Então fique ligado para vocês não perderem nenhum conteúdo. A Graça manda assim: Jó não foi paciente, mas sim perseverante. Muito bom, é verdade. Você vai perceber também, André, na leitura do livro de Jó, que em alguns momentos ele está numa intensidade de sofrimento tão grande que ele expressa isso. E aí você pode olhar claramente e dizer assim, Jó aqui perdeu, por exemplo, quando ele fala sobre o dia que ele nasceu, ele preferia ter morrido, ele preferia não ter existido. Você percebe nessa linguagem, e alguém pode ler isso apenas fora do contexto e dizer, olha, Jó perdeu a fé, não é? Não. É um momento de desespero, por isso que essa frase está muito bem colocada aí, pela graça. Jó, ele muitas vezes perdeu a paciência, sim, mas ele nunca perdeu a perseverança. Ele perseverou até o fim, e por isso ele conseguiu lograr êxito na sua carreira cristã. Isso fica para nós também. Às vezes nós vamos perder um pouco de paciência, né? Nós não acreditamos nessa perfeição, nesse idealismo de vida cristã. Estamos vivendo esses dias agora e a gente tem visto que nós, homens, mulheres de Deus, servos de Deus, muitas vezes ficamos ansiosos, muitas vezes estamos com a nossa fé abalada. Eu tenho visto também muita questão na área do descontrole emocional, está se aumentando cada vez mais as discussões, os desentendimentos, tem sido frequente entre crentes também. Então, nessa hora, nós estamos todos bombardeados pelo que está acontecendo em nossa volta. Então, é nesse momento que a gente precisa de um livro como esse, não só para olhar para Jó como um exemplo de quem sofreu, não.
olhar os princípios do livro e aplicar na nossa vida. Porque aí não fica só uma contemplação da vida de Jó, mas uma aplicação real para a nossa vida. Quer dizer, podemos viver as realidades que Jó viveu nos dias de hoje também, quando a gente aplica os princípios de sabedoria, confiança em Deus, fé em Deus, dependência em Deus, adoração a Deus, gratidão a Deus. São princípios que a gente pode aplicar para os nossos dias também. Pastor, o Kelvin Machado mandou uma pergunta muito interessante, um comentário, na verdade, muito interessante. Ele diz assim: às vezes quando lemos o livro de Jó, esquecemos que ele não leu os 2 primeiros capítulos do livro, né? A gente, como leitor, tem uma ótica de meio que total, ampla, assim. Então a gente esquece que Jó não sabia, né, tudo o que estava acontecendo. Bem lembrado, ele nem sabia e nem soube depois. Exatamente. Deus não vai dizer para Jó. Eu falei, isso está entre a terceira divisão do livro, do capítulo 38 a 41. Deus vai só conversar com ele e o diálogo é interessante. Eu recomendo essa leitura do capítulo 38 a 41, onde Deus não vai dizer o motivo, mas vai só dizer assim: será que você acha que você sabia tudo mesmo, Jó? Será que, entendeu? É como se Deus estivesse conversando com a gente, não é? E dizendo, mas será que você acha que você é tão inteligente assim? Você acha que estava tudo sob o controle? Só basta mandar um pequeno vírus aí e ele já mostra para o mundo inteiro que nada estava sob controle. Exatamente. Então isso é a sabedoria de Deus dando lições para a humanidade. A minha oração, André, é que muitos que estão aí e vendo tudo isso que está acontecendo sejam despertados para Deus, sejam despertados para crer em Deus em meio a toda essa pandemia. Não o inverso. Muitos dizem assim: onde está Deus no meio dessa pandemia? Cadê Deus? Se Deus existe, por que ele permitiu essa pandemia? A reflexão é o inverso. Deus está produzindo e permitindo muitas vezes situações como essa para nos trazer mais próximos dele, mais perto dele, para nós aprendermos a viver com mais sabedoria do tempo, do dinheiro, dos relacionamentos. Deus está nos ensinando nesses dias, André, sabedoria. Viva de forma sábia. E o livro de Jó e o livro de Provérbios está aí para nos ajudar nesse sentido. Bom, pastor, acredito que a gente está chegando no final aqui, 5 minutos. Se o senhor quiser fazer uma oração para encerrar, só antes gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão participando, o Mauro, a Graça também, a Érica, o Kelvin, Maísa, muita gente aqui está comentando. Obrigado pelo apoio de vocês, pessoal. Tem sido muito gratificante estar exercendo esse trabalho aqui com o pastor. E acredito que para vocês também, a gente tem tentado trazer temas assim que a gente consiga aplicar também no nosso dia a dia, entender também à luz das Escrituras. Nós vamos orar então, e eu quero também agradecer, André, primeiramente a você. Eu gosto sempre de lembrar, essa iniciativa foi sua, e eu sou muito grato por essa boa ideia que você teve, e que tem edificado, e que tem compartilhado conhecimento bíblico, e de alguma maneira tem ajudado na vida espiritual daqueles que estão acompanhando. Deus abençoe você ricamente. Deus abençoe aqueles que nos acompanham, nossos irmãos da igreja de Votuporanga, o conselho da igreja, nossa liderança, como irmãos aí de várias partes do Brasil, bastante gente de Recife, aqui de Votuporanga, de Santos, outros irmãos nossos aqui de Rio Preto, nossa alegria de poder compartilhar com vocês. E vamos continuar orando para que esses dias de pandemia sejam abreviados. Orando por aqueles que estão doentes, que contraíram o vírus e estão em estados assim complicados. Orando pelos familiares que perderam entes queridos e estão vivendo luto depois, durante esse período. E orar pela igreja, para que Deus fortaleça a nossa fé. Não estamos nos reunindo presencialmente, isso faz falta. Não temos tido a Santa Ceia e nós precisamos nos alimentar diariamente. Então, meus irmãos, façam os cultos domésticos com a sua família. Juntem-se, orem.
se Deus quiser, logo, logo a gente está voltando. Estamos conversando sobre isso, o conselho está conversando sobre isso, para a gente ver de que maneira, de que forma e quando a gente pode fazer isso de maneira mais segura. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo mais do que cada um de nós aqui por causa dessa pandemia. Pessoas que perderam parentes, também, ó Deus, pessoas que estão doentes, pessoas que perderam emprego, estão passando situação financeira muito difícil. Deus amado, ajuda a nossa cidade de Votuporanga, o Brasil, o mundo inteiro a passarmos mais rapidamente por essa pandemia. Que na tua ira, Senhor, o Senhor lembre-se da sua misericórdia. Nós cremos que o Senhor nos ama, que o Senhor é bondoso e que o Senhor nos dê sabedoria para viver o dia a dia nesses dias de pandemia. Dá-nos a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente está encerrando aqui mais uma live. Dizer que a live vai estar disponível aqui nos stories durante 24 horas e também que a gente vai estar postando no nosso canal no YouTube. Então sigam a gente aqui nas redes sociais, a gente vai estar avisando tudo certinho. Agradecer a todo mundo que participou, em especial também a Luísa, que tem ajudado muito nas publicações, ela que faz todas as artes, que edita os textos. Então, obrigado, Luísa. Pessoal também que está acompanhando. E, pastor, muito obrigado mais uma vez por ter participado do papo, foi muito edificante. E até a próxima semana aí. Amém. Um abraço a todos. Até Abração mais. a todos. Valeu, pessoal.